Algo que é muito importante observar é como a extrema-direita consegue dominar as pautas nas redes sociais, né, muito para além assim, do domínio do mundo real. Né? Então você tem algo importado assim, dos Estados Unidos que são os apetos de cachorro, né, que são gestos supremacistas. E para além disso você tem o domínio das pautas com a produção das notícias falsas e distorções. Né? Agora, por exemplo, na declaração do Lula, na conferência lá das Nações Africanas, né, em que ele vai acusar Israel de um genocídio que está todo mundo acompanhando, está, né, sendo televisionado, não dá muito trabalho de verificar isso. E agora, né, com a volta da fala da Damares sobre a prostituição infantil, né, a extrema pobreza em áreas do Marajó. Então se distorce uma série de coisas, né? Então houve uma série de distorções ali da fala do Lula, uma repercussão gigantesca de algo que só aconteceu, essa repercussão, né, na imprensa brasileira. Fora daqui, a repercussão foi muito pequena, até porque tá todos os jornais, tá todo mundo verificando pelos jornais, né, e pelas redes sociais o quanto de problema está acontecendo nesse avanço sem precedente de Israel sobre a Palestina, né, com a morte de muitos civis. Já aqui no Brasil, essa distorção em relação ao Marajó, né, colocando-se de maneira genérica, né, como se a ilha de Marajó fosse algo muito pequeno, isolado e onde é destinado simplesmente, né, para uma produção de pobreza, né, de violência sem precedentes. Enquanto ela é um reflexo da estrutura capitalista que no Brasil todo, né? Então você vai ver essa desigualdade gigantesca, né? Então não vai se levar em conta os aspectos históricos, por exemplo, de uma primeira colonização aqui para a Amazônia feita, né, um século depois do resto do Brasil. Não vai se levar em conta, né, de que a estrutura de latifúndios que vai se formar sobre a Amazônia, principalmente a partir da década de 70, com a política, né, de exploração da Amazônia feita pelos militares, vai ser extremamente problemática para essa região, né, que vai aprofundar desigualdades. Né? Mais cara, por exemplo, a realidade dentro dos locais onde as pessoas vivem, né? Elas não conseguem ver a extrema pobreza, né? Não conseguem ver, né, os abusos que ocorrem ali nos seus arredores. Né? Então isso vai mascarando tudo porque os grupos de extrema-direita têm um financiamento pesado, né? Tem canais que têm grande alcance, né? Tem um processo de manipulação muito mais intensa, né? Tem o domínio de grandes instituições religiosas. Né? Então se vai criar aí uma disputa que é completamente desleal e que leva pessoas que acham, né, que não são envolvidas ideologicamente a reproduzirem isso. Né? Não vão conseguir perceber, né, que nós somos, né, bastante influenciados pelo modelo econômico, pela forma de produção da economia. Né? Então é perceber, por exemplo, como que em locais aqui pela Amazônia, né, se tem muito mais formação de veterinários, de pessoas que vão trabalhar ali para o setor do agronegócio. E esse mercado não absorve, né? Porque a maior parte das pessoas que vão trabalhar para o agronegócio são filhos de pessoas que são donas de negócios do agro. Então, é uma batalha bem justa, né, e que tenta gerar uma distorção histórica, né, que tenta gerar assim, uma distorção da realidade, né, e que tenta estigmatizar lugares, né, retirar a centralidade da discussão daquilo que é o problema de fato, né, que é o domínio construído, né, sobre alguns grupos que concentram muita renda, que distribuem pobreza para as demais pessoas, né, que transformam grupos ali estigmatizados, né, como se a culpa fosse desses próprios grupos, né, ou se fosse de algum determinado local, né, cria um pobre metafórico, né, que antes era muita ideia do nordestino sempre ser o pobre, né, e o nordestino no geral, né, como se não houvessem nordestinos ricos, como se não houvessem nordestinos que concentram renda, né, como se boa parte do Sudeste não fosse de origem nordestina, né? Então há uma distorção pesada disso, né? E hoje, sobretudo hoje, né, por meio das redes, essa distorção se torna ainda mais ampla. Né? Aí eu vou colocar aqui na sequência um trecho, né,
do canal lá do Meteoro Brasil, em que eles falam aí sobre o que é, né, esse apito de cachorro, né? E aí vocês podem pensar isso de maneira aí mais ampla, né? Para além das simbologias utilizadas aí para propagar notícias falsas, para propagar uma onda de ódio racializada, né? E para tomar pautas, né? Que esse é o principal ponto que a gente sempre precisa ficar atento, né? Não existe essa de pessoa que não é ideológico, né? A ideologia é como se fosse um xingamento, só o outro é ideológico, né? Então essa ideia de falar de uma paz vazia, porque tem um conflito constante, né? Tem uma luta constante, né? E isso vai para além de pensar assim, direita e esquerda. A gente está falando de extrema-direita porque a extrema-direita tem essas armas centrais, né? Mas você tem um problema muito maior porque a nossa formação, antes de mais nada, é uma formação conservadora, né? E não tendemos sempre a estar mais à direita por conta desse processo de uma forma social, né? Então, ir descobrindo e além um pouco dessas máscaras é um pouco complicado, né? Então você vai ver, por exemplo, pessoas de esquerda, assim, liberal, de classe média, que têm dificuldade de ver como funciona a vida das pessoas mais pobres, né? Das pessoas que lutam de verdade, que estão ali no dia a dia com jornadas de trabalho exaustivas, né? Precisando pegar um ônibus lotado, não sabendo o que vai conseguir comer amanhã, né? Tendo dificuldade em conseguir pagar contas básicas, né? Então, é uma dificuldade não conseguir conviver, né, nesses espaços, né, pessoas que não conseguem adentrar a universidade, né, então é parar para tentar analisar o que é a realidade e qual é o problema que está aí próximo de ti, né, qual é o problema que está aí do teu lado, fora do muro aí da tua casa, fora dos muros do condomínio, né, tentar verificar como funciona a vida de fato aqui na nossa realidade, não só aqui amazônica, né, mas de Brasil todo. Quem é que domina? Os espaços, eles são um retrato daqueles que dominam política e financeiramente os lugares, e economicamente esses lugares, né? São essas pessoas que travam qualquer forma, né, de melhoria das condições do local. Né, são essas pessoas que geram esse subdesenvolvimento local, né? Então isso não é um mero acaso, né? É uma mera vontade divina, certo? Então até a próxima, galera. Valeu! Aconteceu mais de uma vez e você teria pouquíssimos motivos para acreditar que não vai acontecer de novo. Primeiro, algum membro do governo dá sinais de simpatizar com alguma ideologia muito perigosa. Aí depois, esse mesmo membro do governo diz que foi mal interpretado, que não era bem assim, que foi só coincidência. Normalmente, essas coisas passam batidas e têm pouco ou nenhum impacto no governo. Aconteceu exatamente isso quando o presidente da República ergueu aquele copo de leite. O brinde foi aos produtores, o que tenta amenizar a mensagem. Olha, não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Desafio do leite. Vamos brindar aqui o nosso produtor rural, o pessoal do setor leiteiro do Brasil. É uma atividade que não é fácil, eu morei em fazenda por algum tempo, lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo e sempre tomei isso aqui. Só que existe sim um significado oculto nesse gesto. Supremacistas brancos encontraram no leite um símbolo da sua alegada, suposta, suspeita e presunçosa superioridade racial. É que esse tipo de gente aqui se orgulha de ser intolerante a tudo, menos a lactose. É fato que a intolerância à lactose é menos comum em europeus, mas é uma bobagem muito burra e gigantesca usar isso para estabelecer hierarquia racial. Alan dos Santos, aquele comunicador que hoje a gente sabe conta com patrocínio do Planalto, repetiu esse gesto aí do copo de leite e fez questão de ser muito menos discreto que o presidente da República. Subliminar, subliminar. Entendedores entenderão. Câmera em mim, por favor. Tirar aquele print bonito.
O que o Alain e o presidente fazem ao erguer o copo de leite é mandar um sinal de fumaça para os supremacistas brancos. Esse sinal de fumaça permanece invisível para o público em geral, que desconhece a simbologia por trás do ato. Esse tipo de prática política é feia e tem um nome. Um apito para cachorro faz um som numa frequência que é inaudível aos ouvidos de um ser humano. Cães, no entanto, conseguem captar esse som perfeitamente. O apito para cachorro é uma ferramenta básica de quem treina esses bichinhos. Ao erguer aquele copo de leite, o Bolsonaro fala com os seus cães, sem que as pessoas possam ouvi-lo. Vem daí o termo Dog Whistle Politics, a política feita com apito para cachorro. Normalmente funciona, mas às vezes falha. Lembra do cosplayer de Joseph Goebbels? Pois é, ele foi demitido. Ele estava tentando sinalizar aos neonazistas brasileiros, mas deu ruim para ele, o que é bom pra gente. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Esse é William Safire, um jornalista, um republicano que escreveu discursos famosos do Ronald Reagan e também um estudioso da origem das palavras. Safire é o autor de um dicionário de termos políticos. Nesse livro, ele traça a origem do termo Dog Whistle Politics e aponta para um artigo do The Washington Post do ano de 1988. No texto, o autor diz que o termo foi cunhado dentro dos institutos de pesquisa, que tentavam se manter atualizados a respeito das preferências dos norte-americanos diante da eleição presidencial que aconteceria naquele ano. Naquela ocasião, os institutos de pesquisa se deram conta de um fenômeno que ainda não tinha sido notado na política. É que cada parcela do público capta uma parte diferente do discurso de um determinado candidato. Por exemplo, se um candidato propõe cortar verbas de programas sociais, mas ele diz isso num economês muito técnico e inacessível, aí ele consegue sinalizar para o mercado financeiro aquilo que o mercado financeiro quer ouvir, evitando que o grosso do público entenda o que ele está dizendo. Aí, por tabela, ele também evita o desgaste em sua candidatura. O cachorro, nesse exemplo, é o mercado financeiro. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. O surgimento do termo mostra que a prática da política do apito para cachorro já vem de muito longe, embora ela seja inegavelmente mais popular nesse presente tão hediondo que a gente vive. Nos Estados Unidos, diante dos protestos antirracistas, o presidente Donald Trump usou uma frase de um antigo delegado que foi conhecido por combater com violência os movimentos pelos direitos civis dos anos 60. When the looting starts, the shooting starts. O que quer dizer que quando os saques começam, o tiroteio começa. Ao usar essa frase aí, o Trump se colocou ao lado dos racistas. A imprensa norte-americana não deixou isso passar impunemente, não. I've heard that phrase for a long time. I don't know where it came from, where it originated. I view that phrase as... In 1967, the Miami police... Well, I don't know. chief I've also used it. heard from many other places, but I've heard it for a long time, as most people have. And frankly, it means when there's looting, people get shot and they die. And if you look at what happened last night and the night before, you see that. It's very common. And that's the way that was meant, and that's the way I think it was supposed to be meant. But I don't know where it came from. I don't know where it originated. Até aqui, a gente citou dois casos da Dog Whistle Politics. Tem o copo de leite do Bolsonaro e tem a frase do Trump. Note que, nas duas ocasiões, esse tipo de prática política vem associada ao racismo. Isso não é à toa, não.
Esse aí é o Robert Gooding. Nesse livro aqui, ele se dedica, entre outras coisas, a nos explicar como a prática do dog whistle é danosa para a democracia. O argumento dele é simples de entender. Se eleitores diferentes entendem de maneiras diferentes as mesmas mensagens de um mesmo político, então qualquer consenso que se forme em torno dessa mensagem é falso. Voltando para o copo de leite. Quem quer ver a produção de leite do Brasil deslanchar, gostou desse gesto. Quem é supremacista branco também gostou desse gesto. Se houvesse uma eleição agora, talvez ambos os grupos votassem em Bolsonaro de novo. Só que a dubiedade da mensagem sugere que um desses grupos está sendo enganado. Esse consenso falso e forçado é o que Gooding define como democraticamente sem sentido. O que o apito para cachorro faz é roubar da sociedade a capacidade de deliberação, um tipo de discussão que nos ajuda a estruturar opiniões e a fazer a democracia ser uma democracia. After deliberation, opinion is better structured. People are talking about the same thing. They may not take the same position, they may still disagree, but they agree about what they're disagreeing about, and that's good. Agora você já sabe como funciona a política feita com apito para cachorro. A dúvida que fica é, será que você consegue treinar o seu ouvido para ouvir o som do apito? Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo